Muito boa noite a todos. Neste sábado, estamos chegando ao último dia da nossa terceira Conferência Trinitas em parceria com o Seminário Martin Butzer. Foi um prazer imenso ver essa conferência acontecendo. Ainda mais em um momento tão difícil, tão desafiador em nosso país, com tanta necessidade de uma palavra de esperança, conforto e discernimento para o povo de Deus. Eu quero agradecer a cada um dos palestrantes que dedicaram tempo e esforços para trazer essas mensagens às milhares de pessoas que nos assistiram de forma gratuita, visando a edificação da Igreja e do povo de Deus. Graças ao nosso Senhor que tem possibilitado isso tudo. Esperamos que vocês tenham sido abençoados até aqui e aproveitem muito esse nosso último dia de conferência. E para começar, nós ouviremos o reverendo Davi Charles Gomes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, também presidente da Fraternidade Reformada Mundial, a WRF, e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR. O Dr. Davi é PhD em Apologética e foi diretor do Centro Presbiteriano Andrew Jumper e também chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na sequência, fico muito contente de apresentar alguém que tem sido uma grande influência em meu próprio pensamento teológico, o reverendo Douglas Wilson. Ele é pastor da Christ Church, na pequena cidade rural de Moscow, no estado de Idaho. Ele foi o fundador do movimento moderno de educação clássica nos Estados Unidos, além de ter fundado a Escola Logos, a Universidade New St. Andrews e a editora Canon Press. Ele é autor de dezenas de livros, inclusive o livro Filhos, publicado pela editora Trinitas, e do livro Em Defesa da Educação Clássica, que será lançado brevemente também pela editora Trinitas. Hoje ele falará sobre criação de filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. E finalmente, fechando a nossa conferência, ouviremos o reverendo Ronaldo Vasconcelos. Reverendo Ronaldo é um querido amigo, é pastor da Igreja Presbiteriana Casa Caiada, em Olinda, Pernambuco. Anteriormente, ele foi plantador de igreja no Rio Grande do Sul e também pastor na Igreja Presbiteriana Paulistana. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário JMC e mestre em Novo Testamento pelo Centro Andrew Jumper. Hoje, o Ronaldo falará sobre como podemos ser sal e luz de maneira muito prática e significativa neste mundo envolto em trevas. E assim como nas noites anteriores, logo após a última palestra, nós anunciaremos os vencedores do sorteio na nossa página no Instagram. Aproveita também para levar os nossos livros com 50% de desconto somente até o fim da conferência. Então corre lá para não perder a oportunidade. Uma boa noite, uma boa conferência a todos. Deus abençoe. No mesmo estilo imaginativo de C.S. Lewis, a saga Wingfeather de Andrew Peterson é uma fantasia épica e redentiva, considerada as Crônicas de Nárnia para uma nova geração. Quando as crianças Zigby fogem com sua mãe e seu avô através do mar sombrio da escuridão, elas acabam cara a cara com um segredo monstruoso. Feridas antigas trarão dor, conforme a guerra estoura e um poderoso inimigo se revela. Os três irmãos precisam correr contra o tempo para encontrar um misterioso poder que conseguirá restaurar o reino destruído e derrotar Neg, o sem nome. A saga Wingfeather, nos limites do mar sombrio da escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde e bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo, vai ser um enorme prazer
e que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração. Você não vai se arrepender. A teologia é um convite para se maravilhar com a grandeza de Deus. É um chamado para ouvir sua voz, partilhar suas palavras. No Seminário Martin Bucer, nossa missão é ajudar discípulos de Cristo no estudo da teologia bíblica, histórica e fiel. Oferecemos cursos online, cursos no formato semipresencial e também um curso de mestrado feito em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Se o seu desejo é servir a Igreja de Cristo, o nosso desejo é te capacitar com o ensino teológico que glorifica a Deus. Visite martinbutzer.com ou mande-nos uma mensagem no Instagram. Olá, participar dessa nova edição da Conferência Trinitas é, para mim, motivo de alegria. E então eu preciso deixar registrado o meu agradecimento ao amado presbítero Maurício pelo convite, esse privilégio de falar com você hoje. Há alguns anos atrás, na verdade, vários anos atrás, na década de 80, um compositor popular brasileiro, que às vezes também acaba sendo poeta, em uma de suas músicas, chamada Estrangeiro, ele tem uma frase ali muito forte, ele diz assim: eu que me sinto menos estrangeiro no lugar do que no momento. E essa sensação de que estamos vivendo um tempo de alienação, um tempo no qual nos sentimos estranhos, estrangeiros, ela é um sentimento muito forte para aqueles que são comprometidos com um reino que não é daqui, com o reino eterno. Para aqueles que têm, em geral, a tendência de apego a valores transcendentes. No entanto, é muito fácil pensar que é o momento de mundo pós-pandemia, de novo mundo, que nos dá esse sentimento, mas ele vem de um pouco antes. Na verdade, há várias décadas que a gente está experimentando o que alguns têm considerado como uma crise civilizacional. A cultura judaico-cristã, que de certa forma fomentou muito do desenvolvimento da sociedade ocidental, ela parece ter chegado a um ponto final de conflito com visões diferentes do mundo. Para alguns pensadores cristãos, como Peter Jones, é o novo mundo do neopaganismo. Outros classificam de formas diferentes, mas a tônica em todos esses casos é de que estamos vivendo um tempo de transição. E algumas características são marcantes durante esse tempo. Ele é um tempo de pós-moralidade, e isso significa que a antiga visão de moral e de ética já não é algo que pode ser presumido, já não é algo que tem universalidade. Nós estamos testemunhando o final, o momento quase que mais completo daquilo que alguns pensadores, particularmente Michael Polanyi, de uma forma genial, descreveu como a inversão moral, quando eu deixo os princípios morais fundamentados e norteados por valores transcendentes, e eu invisto aquilo que é completamente imanente de peso moral. Quando Polanyi descreve isso, ele fala de uma situação
na qual eu invisto as paixões morais, que são parte do legado da tradição judaico-cristã, em coisas que são egoístas, de senso de justiça próprio, em coisas que são imanentes a esse próprio mundo. Então, a gente vê surgir uma nova visão de justiça, a justiça particularizada, a ideia de que qualquer crença, qualquer fé pode ser tolerada desde que seja privativa, de que seja a religião precisa ser privatizada, fora da arena pública, a ideia de que o ser humano se autodefine em todos os sentidos, até mesmo na questão de gênero e todas essas coisas. A justiça passa a ser qualificada, já não existe o conceito de justiça como algo que seja reflexo da verdadeira justiça, e sim a ideia de que a justiça é sempre transacional e ela é sempre socialmente definida, ela é uma justiça que acaba sendo eminentemente política, e a teoria crítica de raça é um exemplo disso, onde você tem uma visão marxista de todas as relações como sempre de lutas de poder, e a ideia de que a dialética que assume que é no conflito que você, de alguma forma, chuta a sociedade para frente. As ideologias de agravo, onde ser vitimizado é superior, é ser moralmente superior. Quanto mais vitimizado você for, mais você tem direito à fala, direito à ação. Você vê isso quando você olha para a teoria jurídica contemporânea e você vê que você passa a não mais relacionar justiça com a lei, que seria impessoal, que teria intenção universal para todo mundo, mas a justiça tem muito mais a ver com um senso individual de justiça. E nessa luta do ser humano se autodefinir, as ideologias de gênero, ideologias identitárias, faz tudo parte de um mesmo complexo, de um novo mundo que a gente está experimentando. E que tem a sua nova língua também, como George Orwell fala no 1984 dele, né, um novo mundo com uma nova língua, a ideia do politicamente correto. É um mundo de pós-verdade e pós-moralidade. Um mundo que é recriado de acordo com os meus desejos e sentimentos. Como é que eu vivo como um cidadão de um reino permanente, eterno, transcendente? Como é que eu experimento uma vida acreditando que as coisas têm peso de glória eterna no mundo hoje? No mundo completamente sem qualquer compromisso com fundamentos permanentes. Como é que eu faço isso? Eu quero buscar ajuda com vocês hoje em Hebreus, no capítulo 11, onde há uma discussão que o autor faz sobre Abraão em sua fé e o seu compromisso de fé, que o coloca numa situação de alguém que anseia e almeja por uma pátria. Porque, de certa forma, se nós somos cidadãos do reino e queremos viver a vida do reino hoje, até mesmo mediante a nossa cidadania terrena, então nós ainda ansiamos por uma pátria, sabemos que essa não é a nossa pátria. Você que cresceu dentro da igreja, com certeza lembra daquele lindo hino composto por Stephen Foster e pelo Justus Henry Nelson, que na sua versão em português diz: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó, vão terrestres resplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado eu sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria eu vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa,
quando não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Viver como um cidadão do reino hoje significa ter saudades de um tempo que ainda não chegou. Ansiar por um momento que ainda é o momento da promessa. O que nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, é que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Presta atenção porque tem algo aí um pouco diferente, tá? Não pode passar batido. Ele peregrinou na terra da promessa. A terra que havia sido prometida que seria dele é o lugar onde ele foi peregrino. Geralmente, a gente é peregrino, forasteiro, numa terra que não é nossa, não é? Eu sou estrangeiro aqui, eu não sou daqui, me sinto um forasteiro, me sinto um peregrino. Mas pela fé, Abraão viveu como peregrino numa terra que já havia sido prometida a ele. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Não só ele viveu como peregrino numa terra que já era prometida para ele, mas ele precisou viver, ele e os seus herdeiros, como herdeiros de uma promessa, mas que viviam de forma transitória, em habitações temporárias, em tendas, não ainda nas suas casas permanentes, nos seus lares permanentes. Já na terra que um dia lhes pertenceria, mas vivendo como peregrinos e vivendo de forma provisória. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O anseio de Abraão era estar naquela nova cidade que não é mais como a cidade de hoje, a cidade dos homens. Em breve eu vou tocar nesse assunto da cidade dos homens. Abraão aguardava uma cidade que tem fundamentos. Pensa quando a Bíblia fala, se os fundamentos são destruídos, como é que vai perdurar a casa? Como é que a sociedade permanece sem seus fundamentos? Nós ansiamos por uma cidade que tem fundamentos, que tem no próprio Deus, o arquiteto e edificador. Versículo 11, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não uma terra de outros, uma terra que lhes pertencia por promessa, mas viviam ainda como estrangeiros e peregrinos. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, Abraão, lembrando de Ur dos caldeus, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Note que o que nós vemos aqui acontecendo com Abraão pode ser resumido de uma forma bem simples. É pela fé que a vida do reino, que nós vivemos desde já, à sombra de uma cidade que tem fundamentos, mas que é uma cidade futura ainda, uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. E é assim que nós vivemos na cidade dos homens. Nesse momento em que os filhos de Deus ainda não foram revelados em sua plenitude, como Romanos 8 vai dizer. Nesse momento em que a natureza ainda geme ansiando a manifestação dos filhos de Deus. E nós gememos ainda nas lutas presentes e nas provações, ainda que nos alegremos nelas. Eu mencionei a questão da cidade dos homens, da cidade de Deus. Esse é um tema maravilhoso que Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, desenvolve na obra A Cidade de Deus. Ele fala que dois amores deram à luz duas cidades. O amor próprio, o amor egoísta do ser humano por si mesmo, gerou a cidade dos homens. E o amor a Deus gerou a cidade de Deus para os homens.
Mas ele vai descrever nessa obra como a cidade de Deus surge e existe por um longo tempo dentro da cidade dos homens. E lá ela vai crescendo e vai absorvendo a cidade dos homens. Nesse sentido, nós, como cidadãos do reino, a vida no reino de Deus significa vivenciar essa cidadania hoje, já na cidade dos homens, mediante a nossa cidadania terrena. E é aí que o exemplo de Abraão vai ficar preciosíssimo, e o que o autor de Hebreus descreve vai nos dar lições preciosas de como é que nós fazemos isso. Eu poderia gastar tempo falando de como a situação está, a que ponto chega a inversão moral presente, mas vocês já ouviram isso, vocês sabem, e se estão assistindo essa conferência, estão preocupados com isso. Mas eu prefiro apontar para o fato de que nós vivemos hoje, a pergunta que foi título de um livro de Francis Schaeffer, como então viveremos? Nós vivemos hoje como cidadãos do reino, por intermédio da vida que vivemos como cidadãos terrenos. Mas olha que interessante. São 3 pontos bem preciosos a respeito que Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus capítulo 11, vai descrever que tem a ver com a confiança na promessa. Lembra, o tema todo é: pela fé Abraão creu, pela fé Sara creu, pela fé viveram como peregrinos, pela fé não olharam para trás e não ansiaram para o lugar de onde saíram, pela fé habitaram em tendas, aceitaram uma vida provisória quando já estavam no lugar que lhes seria eventualmente definitivo, e peregrinaram numa terra que não era para eles estranha quanto ao futuro. Só não parecia lhes pertencer naquele momento. A primeira coisa aqui é que a fé na promessa divina sempre vai nos dar uma sensação clara de que somos peregrinos, de que somos estrangeiros e forasteiros. De novo, como eu falei no começo, talvez mais no momento do que no lugar. Ou da forma poética como Veloso colocou, menos estrangeiros no lugar do que no momento. Mas Abraão, porque creu na promessa, experimentou o que significa ser peregrino, ainda que já na terra que lhe era prometida. Ele foi um estrangeiro na sua própria casa, na sua própria terra. E nós sabemos que o reino de Deus, que começa no coração, que cresce, que se torna, como Daniel fala, o reino de uma rocha cortada não por mãos humanas, que cresce e eventualmente absorve toda a terra. Que os novos céus e nova terra incluem este lugar que hoje nós vivemos, que nós conhecemos. Mas o presente século é um no qual é importante que nós saibamos, que nós experimentemos uma sensação clara de que sim, somos forasteiros e estrangeiros neste tempo. Somos peregrinos. E como Abraão, nós habitamos numa situação transitória, onde vai passar, onde tudo vai passar. Nossas habitações não são permanentes, são tendas. Mas essa vida de peregrino não significa ser alienado ou viver como um alienígena, alguém que não pertence. Porque a sensação nossa é de peregrinos, mas essa terra nos pertence, nós pertencemos neste lugar. A fé nas promessas divinas, e como eu disse, são 3 pontos, a fé na promessa divina nos faz inconformados com este lugar, com este momento, com essa situação. Ela faz com que nós ansiemos o tempo inteiro por uma cidade com fundamentos, mas não porque simplesmente vivemos uma vida de jeremiada, uma vida de profeta chorão, onde está tudo errado, porque nós não nos conformamos com o presente século. Antes, temos nossas mentes transformadas à luz de uma realidade por vir. Nós ansiamos por uma cidade com fundamentos, por uma cultura fundamentada naquilo que é eterno, onde as coisas têm peso eterno de glória. E isso faz com que nós vivamos desde já
cumprindo um papel profético importante na sociedade. Nós precisamos expressar profeticamente a morte da cidade, denunciar e dizer que o rei está nu, como naquela história dos alfaiates mentirosos que enganam o rei e dizem que tecem para ele uma roupa maravilhosa, mas que ela é invisível para qualquer pessoa que careça de inteligência, mas os muito inteligentes veem a roupa e acham lindas. E o rei, é claro, não vê a roupa, mas não vai dizer que não está vendo, então ele fala como a roupa é linda e eventualmente ele sai em desfile pela cidade e os nobres e todo mundo, ninguém quer admitir que não está vendo o fato de que o rei está nu, e todo mundo fica falando da linda roupa nova do rei, até que uma criança, em sua inocência, diz, mas o rei está nu. Nós precisamos ecoar aqui na Terra o grito, dizendo que há uma poeira de morte que toca a nossa civilização, que as coisas não estão no seu lugar, que o rei está nu, que as promessas que são feitas pela nova visão de mundo, pela proposta de um ser humano que se autodefine, que é autônomo, elas são falsas, elas terminam em caos, elas não produzem bênção. De que o conflito não é aquilo que gera a verdade e o progresso. Nós precisamos denunciar essas coisas, porque a nossa vida de peregrinos demanda que nós cumpramos o papel profético de denunciar a morte da cidade. Mas nós não fazemos isso, como eu falei, só como jeremiada, como o profeta chorão Jeremias, só falando que triste, as coisas estão ruins, derrubaram tudo, ou como Elias, quebraram os teus altares, só restei eu, a sociedade está indo para o buraco. Não, nós fazemos como pessoas que conseguem vislumbrar a promessa futura, a promessa de posteridade, nós fazemos isso não com o otimismo de pessoas que dizem tudo vai dar certo, mas com a garantia e a certeza de que, baseados na promessa de Deus, temos uma expectativa de bênção e de glória futura. Estamos vendo surgir uma posteridade, porque o reino de Deus cresce, enquanto os reinos deste mundo fenecem. E é assim que deve ser, porque nós pertencemos a uma outra pátria pela qual ansiamos, a cidade que tem fundamentos. Em terceiro lugar, a fé na promessa divina, além dela nos fazer, nos tornar pessoas que têm uma sensação clara de peregrinos e forasteiros, de não pertencimento, de um certo sentido, mas também pessoas que não se conformam com o que está acontecendo, que lutam, militam contra, que reafirmam aquilo que pode ser visto à luz da revelação de Deus, que não assumem a mesma perspectiva, não se colocam nos sapatos deste mundo, assumindo os seus direcionamentos, seu norteamento, mas antes não aceitam os termos da própria discussão e propõem novos termos. Mas, em terceiro lugar, a fé nas promessas divinas, nas promessas de Deus, na promessa divina, nos faz pessoas que têm esperança. A nossa esperança é confirmada por causa dessa fé. Isso nos dá desprendimento da cidade dos homens, não estamos presos a ela. Eu me lembro da história de 3 rapazes, um deles da minha família, que ainda jovens, tinham crescido juntos, amigos desde a infância, e um deles havia se tornado advogado, o outro piloto, e o outro estava no seminário estudando. O que era piloto fez uma manutenção no avião, convidou seus outros 2 amigos pelo telefone para fazer alguns voos testes no avião do seu patrão, que tinha sofrido manutenção. Durante esses voos teste, resolveram fazer uma peça, o seminarista e o piloto, com aquele amigo que estudava direito, ou acho que já era advogado na época, fazendo uma provocação, uma brincadeira. Eles simularam uma pane no avião. Primeiro o piloto disse, perdi um dos motores, e aí o seminarista disse, mas é possível ainda aterrissar com um motor só? Ele disse, sim, temos 2, é possível com mais um. Alguns minutos depois ele desliga a outra turbina e diz, agora não tem mais jeito, perdi o outro motor. E aí aquele terceiro amigo, de fato, começa a achar que algo sério está acontecendo, fica com medo, mas
em sua afobação e ansiedade, diz: ah, dane-se, o avião não é meu mesmo. Não é esse tipo de desprendimento que nós temos com esse mundo. Porque estamos nele, somos chamados para viver nele. É aqui que é a terra da promessa, que as promessas que Deus fez vão se cumprir. Mas é um desprendimento onde não temos apego à cidade dos homens, à cultura da cidade dos homens, aos valores da cidade dos homens. Estamos ok com ver o fenecimento dos reinos desse mundo, porque confiamos na promessa de uma nova pátria, de uma nova nação, de uma nova cidade, à qual já pertencemos. Isso significa que nós aspiramos pela cidade de Deus, mas significa que também que somos desafiados a viver como cidadãos dos céus já na terra, a viver à luz da nossa cidadania celeste, à luz da cidade que tem fundamentos, pelas regras do novo mundo, já, desde já, no meio da cidade dos homens, no meio do lugar onde a poeira de morte parece tocar em tudo ao nosso redor. Nós somos comprometidos com uma nova pátria, mas engajados por causa deste compromisso com esta velha pátria. Não dizemos, dane-se, o avião não é meu, que tudo se acabe, porque eu vou estar bem. Dizemos, eu quero mostrar a diferença que faz confiar no novo reino. Já quero que o meu testemunho seja fiel e verdadeiro diante dessa cultura. O incrível ali, no caso de Hebreus 11, no versículo 16, quando essa linha de raciocínio a respeito da peregrinação, do anseio por uma nova pátria, no caso de Abraão, passa por uma conclusão provisional, o que o autor diz é, por isso, por causa de tudo que foi dito antes, Deus não se envergonha deles, daqueles que vivem desde já à luz da promessa de uma pátria futura. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O normal é a gente pensar, eu não me envergonho de Deus, eu quero ser chamado povo de Deus, eu quero ser chamado parte do povo de Deus. Mas o autor aqui faz uma pequena inversão e diz, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade futura. Em meio a uma cultura que clama por significado, por valores, por verdade, por beleza, por mais que rejeite essas coisas, que faça todo um discurso, desenvolva todo um discurso de negar a verdade, de negar a beleza, de negar a justiça, de negar o amor. É um mundo que carece disso. E nós temos o privilégio de vivermos como pessoas que pertencem a uma cidade que tem fundamento, que são cidadãos de uma nação santa e eterna, que tem um rei verdadeiro e justo, que amam a beleza e que podem desde já dar testemunho disso, para o benefício daqueles que também são parte do reino e ainda não sabem, daqueles que são chamados de Deus, mas ainda não sabem disso, não descobriram a sua vocação como povo de Deus. Também para o benefício desse mundo que perece em suas próprias transgressões, para que a verdade nunca deixe de ser dita, para que aquele que sofre condenação, sofra condenação, sendo indesculpável, porque assim como que de Deus se pode conhecer, foi manifesto na revelação geral, na revelação especial, também o testemunho da igreja confirma a indesculpabilidade daqueles que rejeitam a verdade do reino de Deus. Mas tem mais uma razão, e essa permeia todo esse texto que eu compartilhei ali em Hebreus 11. É para nossa alegria também. É para que a nossa festa não comece só quando chegarmos lá, mas que celebremos a nossa cidadania no reino de Deus, desde já. Cidadãos do reino, já vivendo a nossa independência desse mundo, o nosso novo começo, o futuro pelo qual ansiamos, o tempo
do qual temos saudades que ainda não chegou. Que Deus abençoe você ricamente. Amém. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo. Vai ser um enorme prazer e que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração. Cê não vai se arrepender. Greetings to our brothers and sisters in Brazil. I hope this finds you well. Why children matter. I want to talk about nurture and admonition in the 21st century. The Apostle Paul in Ephesians chapter 6 tells us to bring up our children, tells fathers to bring up their children in the nurture and admonition of the Lord. This is something that all Christian parents from throughout the history of the Christian faith are called to do to the end of the world, and so we ought to consider what it means to do it. So a family is a divinely ordained community. Divinely ordained community. It's a set of defined relationships with obligations and privileges assigned by God accordingly. Now, it's important to note, assigned by God. God is the one who created the family. God is the one who created marriage. God is the one who created men. God is the one who created women. It is not an arbitrary collection of individuals randomly swept up, and it's not something that we get to define. We don't get to define what a family is. We don't get to define what marriage is. God created the family. And as it was not invented by us in the first place, we do not get to reinvent it. Because we did not invent it, we don't get to reinvent it. For this reason, parents have to beware of treating the family as an assemblage that results from techniques developed by experts or legislatures, for that matter. In other words, experts or schools of thought or smart people in the universities, they don't get to define, redefine, reshift, remake, do over any of this stuff. The family is a creation of God's. So young parents should therefore come to the scriptures with a true hunger and openness, a willingness to learn what God has done. We are not blank slates upon which we write our definition of marriage or our understanding of family. We have to come to God and submissively approach Him through His Word, asking what He has taught us about how He has made us. This is particularly true of those young parents who didn't see a good model growing up. God is the God of new beginnings.
You may not have come from a Christian home. You may not have grown up in a Christian family, or it may have been a Christian family, but sort of a dysfunctional one. And so you didn't have a good model to copy or to imitate. But God is the God of new beginnings. He breaks the cycle, blessing to 1,000 generations, and he cuts off disasters after 3 or 4. So be encouraged, therefore. So in the Ten Commandments, God promises in Deuteronomy 5, he promises blessing to 1,000 generations of those who love and fear him, and he visits curses to 3 and 4 generations. This sometimes is thought of God playing hardball with the sinners, but it's actually God being merciful. God's cutting off judgment after 3 and 4 generations. The blessings extend to thousands of generations, and that's made explicit 2 chapters later in Deuteronomy 7. So I want you to consider 2 texts today in juxtaposition. One is Ephesians chapter 5. It says, "Therefore, be imitators of God as beloved children." So we are to imitate God as his beloved children. God is our Father, we imitate him. We are his children, we imitate him. Just as our children imitate us, we are to imitate God. So, what is this God like that we are to imitate? Well, in Zephaniah 3:17, it says, "The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with singing." The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over thee with singing. That's Zephaniah 3:17. Now, I've chosen these 2 passages and put them together in juxtaposition for a reason. The juxtaposition of these 2 passages is intended to make the foundational point that, as God treats us as his children, so also we, in imitating him, must seek to be like him in our treatment of our own children. So the way he treats his children, we ought to treat our children. If we are his children looking up to him, imitating him, we should be imitating him in the treatment of children. As he deals with us, so also must we deal with our children. Let me say that again. As he deals with us, so also we must deal with him, deal with our own children also. Remember, imitate God, Ephesians 5:1, "And the Lord thy God in the midst of thee is mighty, he will save, he will rejoice over thee with singing." God rejoices over his children. And so consequently, parents ought to rejoice over their children. God has created us as reflective and imitative creatures. We become like what we worship. Idolaters do this, Psalm 115, 4-8, and worshipers of the true God do it. 2 Corinthians 3:18. Worshippers of the true God, Paul says, are transformed from one degree of glory to another. And we do this as we worship God. As we come before God in worship and we reflect his glory, we are transformed, becoming like his glory as we behold his glory in worship. And then in Psalm 115, it says the idols that men make they have carved out eyes, but they can't see. They have carved noses, but they can't smell. They have carved mouths, but they can't speak. And then the psalmist says, those that make them are like unto them. Those that make them are like them. Those that make them are like unto them. We become like what we worship. This is simply the way human beings are. There are a few places where the ramifications of this are as important as they are in child rearing. I need to stop for a moment to just note that in the modern world, in our modern individualistic world, we like to pretend that we are originative beings. We like to pretend that we are creative. We can make our own glory. We originate our own, we pull things up out of our own creative depths. But we are actually mirrors. We're actually reflectors. The Bible teaches us that we are made in the image of God. We are knockoffs. We are copies. And so the only issue for human beings is whether we reflect well and accurately or reflect poorly. But we're going to be reflectors. We're going to be mirrors. Now, we want to imitate God. We want to reflect the way God is. We look to him and we see that he's mighty and he has a certain disposition toward his children. So we want to look at that, imitate it, and then reflect it in our behavior toward our own children.
So in the Zephaniah passage, consider first that the Lord our God is mighty. The Lord our God is mighty. You are much stronger than your children. But his might is deployed for the good of his people, for their salvation, and not for their suffocation. God saves his people. He doesn't suffocate his people. Your purpose is to be used as the instrument of your children's salvation. Now, please note that you are not your children's salvation. You are not the gospel to your children, but you are the instrument that brings the gospel to your children. You are one of the means that God uses to bring them into contact with the word of life. You are not the word of life, but you're one of the instruments that God uses. You are not the ground of that salvation, but you are an appointed instrument. Just like a preacher, Paul says in Romans, how will they hear without a preacher? The preacher is not the ground of anybody's salvation, but if the preacher doesn't come and declare, then a lot of people aren't going to hear anything about that salvation. So in a similar way, parents are an appointed instrument to bring the gospel, and not only to bring the gospel in propositional content, but also to embody the gospel in the presence of their children. You obviously cannot be saving grace, but you are commanded to imitate it and to facilitate it. You cannot be saving grace to your children, but you are commanded to imitate saving grace so that your children have some notion of what it looks like. It's the same way with husbands and their wives. The Bible says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So husbands cannot duplicate the atonement of Christ, obviously, because they're not sinless. They can't die on the cross for their wives. Husbands can't duplicate the love of Christ for his bride, but they are commanded to imitate what they cannot duplicate. Sinners are told to imitate what they cannot duplicate, and it's the same with parents. Parents are told to imitate what they cannot duplicate. Imitate God's saving grace, and God will use that as an instrument for communicating something of what's going on to your children. When the mighty God intervened to save, he did so at great cost to himself. Jesus, when he took the loaf of bread that represented his broken body, he began by giving thanks. That's quite striking. Remember, he picks up the loaf of bread. He says, "This bread is my body, which is broken for you." And he gave thanks over his own broken body. When Jesus went to the cross, he did so for the joy that was set before him. That's in Hebrews 12, verse 2. The sacrifices that you make for your children should therefore be something that you sing over. All parents, all diligent parents, sacrifice for their children. But sacrificing for your children needs to be a joy. It needs to be an occasion of great celebration, great joy, great thanksgiving, great gratitude. Now, that doesn't make it any less difficult when you're sacrificing. It can be difficult, but the sacrifices that you make for your children should therefore be something you sing over. You are not just to sing when they're being adorable, which I'm sure with your children they probably are, but they're being adorable, asleep in the crib, and so you want to sing over them then. Well, life is actually messier than that, and the whole thing should be met with a song. Everything about it should be taken in stride. Everything about it should be swallowed up in joy. The delight we are imitating here is not unrealistic. It's not unrealistic. It takes account of the world as it is, and it rejoices anyway. It takes account of the world as it really is, and it rejoices still. So, when God created us, he placed us in a garden of grace. I want to talk now about one of the preconditions, one of the attitudes that's necessary to cultivate in order to have this demeanor of joy as you deal with your children, especially during the hard times, especially during the sacrificial times. When God created us, he placed us in a garden full of delights. And there was just one prohibition in the middle of that garden. So it was a garden of delights in the middle of a world full of delights. And God gave Adam the perfect woman, perfect environment, perfect situation, perfect God, perfect everything. And he put one tree off limits. Nothing was prohibited out in the world, and only one thing was prohibited in the garden. Nothing prohibited out in the world, and one thing only prohibited in the garden. A severe penalty was attached to that one prohibition, but then God saw to it
that when the restriction was disobeyed by our first parents, the severest blow of retaliation would fall upon himself. What kind of God is this? So, yes, there's a severe penalty. The day you eat of the fruit of the tree in the middle of the garden, you shall surely die. But then, when we disobeyed, God saw to it that by sending Christ, the severest blow would fall upon his own Son. So, we're to be imitators of God, correct? We're supposed to be like him. He gave his children a perfect garden, a garden of grace. So the environment of your home is to be grace also. All that you have is theirs. Everything you own is your children's. There are standards within this. Grace is not an amorphous, gelatinous mass. Grace has a backbone. And this is important to, so grace is not to be understood as indulgence. Grace is not to be understood as permissiveness. Grace has a backbone. Grace is a vertebrate. And yet, when the standards are broken, the heaviest sacrifices in the work of restoration are made by the guardians of grace. The guardians of grace in this case being the parents, not the enforcers of law, not the pointers of fingers, not the parental accusers, and not the quiver in the voice of parental self-pity. God was not like that. God kept his word. The day they ate of the fruit of the tree in the middle of the garden, they were exiled. They were banished from the garden. And all the downstream human history of all the sorrow and all the woe came from that because God enforced his prohibition. But God enforced his prohibition in such a way that when Christ came, the heaviest blow fell on him. Think of this another way. A garden of grace can contain a tree of law. A garden of grace can contain a tree of law. Grace, biblically defined, brings law with it. A garden of law cannot contain a tree of grace. A garden of grace can contain a tree of law, but a garden of law cannot contain a tree of grace. Whatever you do, an attempted tree of grace in that garden of law, will turn into a tree of reward, a tree of merit, a tree of earnings, a tree of strivings, and ultimately, for your kids, a tree called never good enough. So I want to talk about discipline as structured delight. Discipline as structured delight. We have a tendency, when in the grip of our own unguided wisdom, to get everything exactly backwards. We think that the gold sanctifies the temple, Matthew 23:17. We think that man was created so that there would be somebody around to keep the Sabbath, Mark 2:27. We think that goat milk was created so that we would have something to cook the young goats in, Deuteronomy 14:21. But that's wrong. We don't think, think of it this way. Moms, are you sometimes tempted when you bake a tray of cookies and they are fresh out of the oven and your kids come in and eat half of them and you think, oh, no, don't eat the cookies. Well, if I bake why should I bake cookies? People come and eat them. Well, there's always a downside, I suppose, right? But discipline is directed toward an end. It is teleological. There's an intention in it. Discipline, the Bible teaches that no discipline seems pleasant at the time, but the glory of discipline is found in the harvest. That's in Hebrews 12:11. Discipline and fruition occupy time just like your children do. Plowing a field takes time. Planting a field takes time. Tending the field takes time. And harvesting takes time. Bringing children up is not abstract bookkeeping, but it is rather a story from planting to harvest. Hardship is a story. Hardship in a story is grace. Difficulty in a story is grace. Hardship without a story is just pain. So if you have hardship and no narrative, all that is pain. If you're lying in a hospital bed in excruciating pain, and that's the way it was 6 months ago, and that's the way it's going to be 6 months from now, and nobody visits you, and you're just lying there in pain, that's simply pain. But hardship in a story is part of the gift.
Hardship in a story is part of the blessing. The difficulties in child rearing, those difficulties are part of the blessing. So and I've noticed over the years that in healthy families, the most hilarious stories that adult children tell are all the great spanking stories, right? They were difficult situations at the time, may have been a showdown at the time, but they're hilarious now. Because why? Well, because the difficulty, the hardship, is part of the story, which means it's an essential component of the grace. Now, when it comes to Christian living, there are 3 L's to choose from. 3 L's. There's legalism, there's license, and there's liberty. Legalism, license, and liberty. 3 L's. In the home, legalism occurs when parents try to establish traditional values or a disciplined atmosphere on their own authority or in their own name. So dad enforces his strict values because he's the biggest and he can yell the loudest. So the one who can yell the loudest is the source of law, but that's not a good source of law. That's not how the Bible brings the grace of law to us. Strictness in this false setup, strictness becomes the central standard, and parental law is central, and it goes off the rails. License happens when it turns out that legalism involves a lot of work and there's not a very good return on it. And so parenting turns into a long stream of excuses and lame theories about the ineffectualness of spanking. If you've told 28 people this week that he didn't get his nap today, then perhaps you should reevaluate. You're making excuses. What you're doing is you're being indulgent, and you're trying to hide your indulgence behind the label of grace. So you want, but there are other people that want to be strict and they want to hammer people, but they want to hide that behind the label of standards. Well, only the Holy Spirit can bring law and liberty together. Only the Holy Spirit can bring standards and a gracious spirit together. Liberty, so therefore we've talked about legalism and we've talked about license. Liberty, the third L, is not some middle position between the two. It is another thing entirely. Liberty is not a middle position. It's not a mediating position between too loose on the one hand, licentiousness, and too strict on the other, legalism. No, actually, liberty is stricter than legalism, and liberty is freer than license. And this is one of those Zen Presbyterian things. You have to think through it. Liberty is stricter than legalism. Remember that Jesus said that unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Well, the Pharisees, as Paul said, were the strictest sect of our religion. Paul, when in the book of Acts, Paul describes the Pharisees that way. They were the strictest sect of our religion. And Jesus said that his followers, their righteousness had to exceed that of the Pharisees. Liberty is more righteous than legalism. It's not like legalism is too righteous and licentiousness is unrighteous, and then you've got the perfect mixture of sin and goodness in the middle being called liberty. No, liberty is stricter than legalism, and liberty is freer than license. Because people who give way to their lusts in license rapidly become slaves to alcohol or to sex or to drugs or whatever it is. That license enslaves. And when you become a slave to Christ, and you submit to him, what he does is he makes you a son or a daughter. He sets you free. So liberty, purchased for us by Christ on the cross, lines up with how God made the world. Liberty, I'll say that again, liberty purchased for us by Christ on the cross lines up with how God made the world. None of our shifts and evasions can do that for us. The righteousness of liberty outdoes the Pharisees. That's Matthew 5:20. And the joy of liberty outdoes the libertine. The righteousness of liberty outdoes the Pharisees, and the joy of liberty outdoes the libertine. So, this brings us to the title of the talk, Why Children Matter. Why children matter.
Children matter because as creatures, they bear the image of God. As sinners, that image is defaced in them, and as saints, that image is being restored in them. So how does this work? Well, in the Genesis account, we're told that Adam and Eve were created in the image of God. Male and female created he them. In the image of God, he created them. So man was created in the image of God. Then in Genesis chapter 3, man rebelled against God, and that image was shattered. That image was defaced. That image was vandalized. So what does that mean? Well, does the image go away? No. Is the image entirely annihilated or obliterated? No. Because in Genesis chapter 9, we're told that God assigns a death penalty for anyone who kills a man, and he even requires the death penalty for an animal that kills a man. And the reason given for this is that man is made in the image of God. So man, after the fall, is still described as having or bearing the image of God. So think of it this way. The image of God is in man is a ruin. It's still identifiable. One time, many years ago, my wife and I went to Scotland, and we went to the cathedral at St. Andrews. The cathedral at St. Andrews collapsed. There was a big storm off the North Sea, and it collapsed many years ago. When the cathedral at St. Andrews collapsed, it was obviously destroyed. But you can walk through the ruins of the cathedral now and know you're in a church. You know you can see the footprint of the church on the ground. You're walking on grass, but you can tell exactly where you are in the church. It's a ruin. But the image is still there. The imprint is still there. The structure is still identifiable. So that's the way it was with us after the fall. So God created us in his image. We rebelled against him, and having rebelled against him, that crashed us. That's a ruin, right? Now what Christ did is he came in order to rebuild the cathedral. He came in order to rebuild that image of God in us as we are being restored from one degree of glory to another. So the human race is being restored in us. The children matter because they are part of this process. Children matter because as creatures, they bear the image of God. As sinners, that image is defaced in them. But as saints, as covenant children being brought up in Christian homes, that image is being restored in them. By creating the human race in one fertile man and woman, and that was the whole human race. Remember that when Adam and Eve were standing in the garden by themselves, the entire human race was there. Everyone was there. By creating the human race in one fertile man and woman, God was declaring that his image was going to grow and mature over the course of generations. God wanted a multifaceted image. God was starting with his image in the man, male and female, but God was not content with the image stopping there. The image had to grow and flourish for many generations to even begin to approximate a fraction of what God was like. When we fell into sin, the curse of our loss was extended over generations. The plan was to build out the image of God in billions of people over many generations. When we fell, that defaced image was spread out over many generations. But now, Christ has come. The promised seed of the woman has come, and we are given the opportunity to bring up our children in the nurture and admonition of the Lord. That's Ephesians 6:4. This is part of what it means to put off the old man and to put on the new. That's Ephesians 4:20 through 24. God is after a lineage. God is after a lineage. Now, in God's pursuit of this lineage, and this is essential, I understand that this is a conference on education. God, in Ephesians 6, when Paul tells fathers to bring up their children in the paideia of God. Bring up your children in the paideia of God. One of the words that we would use, one of the words that you could use to translate paideia would be education. Only our word education is far too weak for that. So God is after a lineage. God wants to continue the work of restoring the image of God in the human race.
The Christian church is humanity 2.0. And your children are the next phase in this project. Your grandchildren are the next phase in this project. We are to keep going. We are to keep pursuing it until we see the image of God restored in God's people. Thank you very much. Um mundo aterrorizado por um mal inominável. 3 crianças com um passado secreto. Seu avô, um pirata aposentado, em guerra com um dragão de eras passadas. Eles descobrirão um monstro destinado a destruí-los. A saga Wingfeather, nos limites do mar sombrio da escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Graça e paz, amados irmãos. Eu quero agradecer do privilégio de estar participando desse evento da Editora Trinitas, da alegria de poder estar ao lado de palestrantes importantes, nacionais, internacionais, e poder realmente falar da parte do Senhor, poder expor as Sagradas Escrituras nesse evento e poder assim edificar a Igreja do Senhor Jesus. Nesse instante, portanto, eu quero convidar você a abrir o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16. A minha missão, nesse tempo que vamos ter agora de edificação, é falar um pouco daquilo que o Senhor Jesus nos ordena, o Senhor Jesus nos coloca para ser nesse mundo, como sal e luz. Portanto, abra por favor comigo a Sagrada Escritura, e assim vamos meditar na palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, dirige, Senhor, agora o nosso pensamento, dirige, Senhor, o nosso entendimento da Tua Palavra, a fim de que possamos, ó Senhor, tê-la exposta aos nossos corações e recebermos edificação do Teu Santo Espírito. Conduz-nos nesse instante para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás, uma coisa curiosa, inusitada, surgiu na mídia, na grande mídia. É que o ditador coreano, da Coreia do Norte, teve um dos seus passaportes descobertos, sendo esse passaporte um passaporte brasileiro. Ele e seu pai, aparentemente, usaram de passaportes brasileiros para entrar em países tais como os Estados Unidos. É curioso pensar por que o passaporte brasileiro foi escolhido, dentre tantos outros que poderiam ter sido usados para serem comprados no mercado negro por parte do ditador da Coreia do Norte. Me parece, no entanto, que a escolha do passaporte brasileiro foi intencional, foi específica, considerando que o Brasil é um país com muitos outros países dentro dele. Considerando a multifacetada cultura, os aspectos muito
múltiplos da nossa cultura e, é claro, dos próprios cidadãos brasileiros. E, nesse sentido, até mesmo um coreano passa por brasileiro. Afinal de contas, nós temos uma grande parte da humanidade, uma grande parte do mundo aqui no nosso país. E se você for, por exemplo, a São Paulo, você vai encontrar ali uma parte considerável de coreanos, de chineses, de japoneses, de judeus, de árabes, nordestinos, do sudeste, do sul, pessoas das mais variadas nações e regiões do Brasil numa única cidade. Mas isso não é apenas para São Paulo, mas em todo o Brasil nós podemos pensar desse jeito. É por isso que o reverendo Vadislau Martins Gomes, escrevendo um livro sobre cultura brasileira e como que podemos evangelizar o nosso país, trata desse livro e coloca um título muito curioso: Sal da Terra em Terras dos Brasis. E aí está um grande aspecto do nosso país. É que nós não estamos apenas no Brasil, nós estamos nos muitos Brasis do nosso Brasil. E apesar dessa cultura multifacetada, apesar dessa pluralidade cultural que nós vivenciamos em nosso país, isso de modo algum significa que estejamos numa cultura que esteja menos secularizada que outras em outros países. É claro que há sim, em outros países, uma situação talvez de um avanço secular ainda mais interessante, ainda mais em destaque. Mas, em todo caso, o que nós observamos em nosso solo é sim uma cultura secular multifacetada no secularismo. É nesse sentido, portanto, que conceitos fundamentais, como aqueles que foram levantados por Abraham Kuyper, Doiver e Cornelius Van Til, o conceito de antítese, por exemplo, que apresenta essa oposição diametral entre o pensamento incrédulo e o pensamento cristão, são tão importantes para a gente compreender como um cristão pode se relacionar com essa cultura que nós habitamos. Estamos em um Brasil de muitos Brasis e muitas formas de oposição à verdade de Deus, assim como também somos chamados, enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, a também manifestarmos como sal e luz, como vimos aqui no Senhor Jesus Cristo, a oposição do pensamento, a fim de que possamos glorificar a Deus enquanto cristãos nesse mundo. É nesse sentido, portanto, que o Senhor Jesus está concluindo o seu sermão das bem-aventuranças. Ele que havia demonstrado com clareza os parâmetros da antítese do reino de Deus contra o reino das trevas, mostrando como é que um cristão de verdade, um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus deve se comportar, passa agora a mostrar como que a perseguição de uma sociedade contra a verdade de Deus será naturalmente recebida, ou será uma reação natural para aqueles que vivem segundo o evangelho do reino. E uma vez que estamos em profunda perseguição, talvez fosse um movimento natural do cristão sair do mundo, fugir desse mundo, a fim de que possa escapar dessa perseguição. No entanto, é exatamente respondendo talvez a esse anseio natural do coração humano de fugir das perseguições que o Senhor Jesus desafia os crentes, desafia os seus discípulos a serem sal e luz desse mundo. O que nós vemos é que ele nos mostra com clareza que, apesar da perseguição, o cristão nesse mundo traz um grande bem para a sociedade. Duas metáforas ele traz para que possamos pensar sobre esse assunto: a luz e o sal, a fim de que possamos observar como, diante do pensamento secular, diante de um pensamento incrédulo, um cristão deve se comportar.
de modo resumido, o que vamos ver hoje é que a vida no reino de Deus traz desafios ao mundo secular enquanto entrega benefícios a essa sociedade. A antítese nos Brasis é o nosso grande assunto. Primeiramente, nós observamos o Senhor Jesus falando sobre a vida no reino que preserva o mundo. A vida no reino preserva o mundo. O versículo 13, o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Há uma declaração aqui. O Senhor Jesus não está dizendo vocês serão o sal da terra ou vocês devem ser o sal da terra. Aqui não há um imperativo e nem um verbo no futuro. Pelo contrário, o Senhor Jesus está declarando no presente, indicando a uma situação que já acontece. Todos os discípulos de Cristo, todos os cristãos são de fato o sal dessa terra. Essa declaração mostra a forma como os crentes vivem, a forma como e as propriedades naturais do cristão em nosso mundo. O sal no mundo antigo tinha uma diversidade de funções, mas talvez aquela que fosse mais importante em um período que não havia geladeira era a preservação de alimentos. Talvez aqueles que não são do Nordeste ou de outras regiões onde há um costume de comer a chamada carne seca ou charque, não estejam tão habituados ao sabor dessa comida, ou até mesmo a história por detrás dela. Mas, pelo que se sabe, a origem da carne seca, ou como nós chamamos aqui no Nordeste, a charque, é nada mais nada menos do que uma tentativa de preservação dessa carne por um período maior, a fim de que aqueles que faziam viagens longas pudessem ter essa carne, ainda que ela não estragasse, né? Para que ela não estragasse. Portanto, a carne ela recebia uma quantidade considerável de sal, a fim de que esse sal preservasse a carne de ser estragada. Nesse sentido, o mundo antigo usava o sal, tanto nessa questão da preservação dos alimentos, mas também como um símbolo, como um sinal. Se nós observarmos, por exemplo, Números, capítulo 18, versículo 19, nós vemos que o sal aponta também para uma preservação de fidelidade ou de uma continuidade. Veja comigo o texto. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aquele se refere aos sacerdotes, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Observe, portanto, que o sal ele tinha essa característica simbólica de apontar para alguma coisa que tem uma continuidade, e aqui, nesse caso, não só uma continuidade, mas até uma perpetuidade de eternidade, né? Alguma coisa que fosse colocado sem um fim. Esse pacto que Deus faz com Arão e com os filhos de Arão. Assim, quando nós vemos o mundo de injustiça que nós vivemos, e é claro, o próprio mundo de injustiças que o Senhor Jesus já observara na sua encarnação, juntamente com os seus discípulos, nós vemos um mundo fadado à destruição. Nós vemos um mundo que, diante de suas injustiças naturais, que diante daquilo que vivem em corrupções e pecados, está fadado a ser destruído, está fadado a encontrar-se com as consequências naturais dos seus atos. No entanto, a presença dos discípulos de Jesus, a presença dos crentes, que manifesta as obras do reino de Deus, coloca e ajusta esse mundo para que ele seja preservado. Nesse sentido, portanto, a obra dos cristãos, a boa obra dos cristãos aponta para um efeito colateral muito curioso. É que, ao fazerem o bem, ao fazerem aquilo que é justo, Deus concede que a sociedade, Deus concede que o mundo vá bem. Nós temos, por exemplo, situações curiosas na história da humanidade. Apenas para citar duas. Quando
vemos a história do iluminismo alemão, do iluminismo francês, e que adentra nas terras da coroa britânica, nas terras das ilhas britânicas, uma coisa curiosa aconteceu. Diferente, especialmente, da sangrenta Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a revolução de pensamento, o iluminismo inglês, não foi recheado de mortes e de assassinato. Não. E muitos atribuem essa característica às pregações dos famosos pregadores ingleses, tais como os irmãos Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon e outros grandes pregadores que o Senhor usou naquelas terras e que, anunciando a vontade de Deus, preservou aquela sociedade de um secularismo autodestrutivo, como foi o caso da Revolução Francesa. Há um outro exemplo interessante, também nesse mesmo tom, é a influência puritana no ambiente da sociedade norte-americana, especialmente nos Estados Unidos. Exatamente porque aquele país, aquela nação, os chamados Estados Unidos, foram formados em pressupostos, de uma certa forma, religiosos e cristãos, é que nós podemos ver uma nação das mais livres de todo o mundo e com uma democracia das mais maduras que nós temos notícia. Isso aponta exatamente para uma influência da pregação do Evangelho, uma influência da vida cristã no mundo. Observe, não é que há, de fato, uma espécie de intencionalidade por parte da igreja, por parte dos cristãos, de influenciar o mundo para tal e tal obra. Isso me parece, aquilo que o Senhor Jesus coloca, como uma coisa muito natural da vida cristã, uma coisa muito natural da presença da igreja no mundo. Ainda que todos nós precisamos estar atentos e intencionalmente dispostos a influenciar esse mundo para o bem, é também verdade que simplesmente pela existência da igreja, simplesmente pela igreja se manifestar com a pregação do Evangelho, pelas conversões, pela manifestação do bem, seja você no seu trabalho, seja você na sua escola, ou qualquer outra parte da vida, Deus usa esses meios para manifestar a preservação da justiça e do bem para a sociedade. Uma outra característica do sal nos vai levar também a refletir sobre como a vida no reino tempera o mundo. Esse é o nosso segundo ponto. Jesus afirma que o sal que não dá sabor deve ser lançado fora. Porque essa também é uma outra propriedade do sal. O sal tem essa condição de agir nas nossas papilas gustativas, a fim de que possamos sentir os sabores com maior detalhe. É nesse sentido, portanto, que os alimentos, quando não são temperados, eles também, nós temos a sensibilidade um tanto quanto alterada para não receber ali os sabores diversos que um alimento possa vir a ter. Nesse sentido, a vida no reino ressalta o sabor da vida. A vida no reino ressalta o sabor daquilo que Deus fez, a fim de harmonizar com a beleza da criação e o poder e a soberania do Criador. O cristão, uma vez que vive a vida com as suas bem-aventuranças dadas pelo Senhor Jesus Cristo, demonstra como pode desfrutar deste mundo sem pecar, a fim de poder aproveitar da criação e da cultura. É nesse sentido, portanto, que nós podemos ver um segundo conceito importante. Nós vemos que é necessário que, como cristãos, nós observemos a antítese para com o pensamento incrédulo. O quanto nós precisamos nos posicionar sendo diferentes desse mundo. Afinal de contas, somente porque o sal é diferente daquilo que é o alimento, é que ele pode ter a propriedade de trazer algum sabor, alguma alteração
para que possamos degustar melhor aquele determinado alimento. Da mesma sorte, o que nós vemos é que não só devemos demonstrar as diferenças com o mundo, mas reconhecer a graça de Deus que alcança o nosso mundo, aquilo que nós chamamos de a graça comum. É nesse ponto que devemos sempre observar as divergências do pensamento incrédulo, mas também as convergências da preservação que o próprio Deus permite ter na sua criação e especialmente no homem como imagem e semelhança do Criador. Assim, essa preservação da estrutura e da imagem de Deus permite que o crente possa desfrutar desse mundo e possa também glorificar a Deus ao ver aquilo que é produzido pelo homem, mesmo numa cultura secularizada. No entanto, há um risco aqui. E é esse risco que o Senhor Jesus comenta. É que se o sal estiver contaminado, se esse sal não estiver puro, ele não poderá ter a capacidade de temperar. Ele não poderá dar a essa sociedade o tempero devido, perdendo, portanto, as suas propriedades, perdendo, portanto, a sua capacidade, não serve para outra coisa senão para ser lançado fora. Um cristão que se contamina com as práticas desse mundo perde a sua capacidade de apontar o verdadeiro sabor da vida. Um cristão que se adequa a esse mundo sem observar as diferenças como deve viver, ele terminará necessariamente sem perceber mais aquilo que diverge dele e do mundo secular e, consequentemente, não poderá mais apontar a justiça e o bem que o Senhor dá à igreja para influenciar esse mundo. Ele perde a capacidade de influência positiva porque ele está adequado nesse mundo. Assim, o verdadeiro cristão manifesta as propriedades do reino. O verdadeiro cristão não se anula e não se contamina. Apenas os falsos cristãos podem fazer isso. Apenas os falsos cristãos deixam de lado as propriedades do reino e passam a assimilar as propriedades desse mundo e vivem segundo esse mundo sem perceber o problema de não observarem uma antítese com cuidado. A igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada para observar as diferenças. É chamada para ver que nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que milita muitas e muitas vezes contra a verdade de Deus, nós somos chamados para ser diferentes. E é exatamente essa diferença que promoverá não só a glória de Deus, mas também promoverá o bem numa sociedade que desconhece o que é o bem. É exatamente nesse sentido que a igreja não pode se calar. A igreja não pode se esconder. É por isso que o Senhor Jesus agora usa o segundo exemplo, ou a segunda ilustração. Versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Mais uma vez, uma declaração. Mais uma vez ele não está ordenando, mais uma vez ele não está dizendo que isso é uma questão do futuro. Ele está dizendo, vocês já são a luz do mundo. Aqui ele vai se utilizar de mais duas subdivisões a respeito dessa luz do mundo. Ele vai nos falar sobre uma cidade iluminada e sobre uma candeia em uma casa. Num contexto de uma sociedade em trevas, e aqui as trevas eu me refiro literais mesmo. É só você talvez se esteve em algum lugar mais rural, se você já teve essa oportunidade de ir ao interior e entrar numa região que não tenha a luz elétrica, ou talvez que ela seja mais espaçada, você deve observar o quão densas são as trevas. Se você já acampou talvez no meio do mato, você talvez já tenha percebido isso. O quanto que as trevas são densas quando nós não estamos numa cidade urbana como normalmente vivemos. Nesse sentido, portanto, a ideia
que o Senhor Jesus coloca para aqueles seus ouvintes e que traz para nós, fala de uma luz que diverge das trevas. E é bom lembrar que ele é a luz do mundo. Assim mesmo ele se chamou em João capítulo 8, versículo 12. Ele é a luz do mundo. E como ele é a luz do mundo, nós, por ele, somos chamados também para sermos, ou já somos, essa luz do mundo. A primeira situação é a cidade iluminada. Uma cidade iluminada em um monte, numa região de trevas, numa região de escuridão, destaca-se a quilômetros de distância. Hoje, talvez nós não tenhamos essa habilidade, mas um exemplo pode ajudar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma estrada durante a noite, durante a madrugada, e de repente uma luz lá na frente começa a brilhar e vai crescendo, e não era mais uma luz, mas várias luzes, e você percebe que está observando uma cidade. Num contexto neotestamentário, isso ficaria ainda mais ressaltado. Você não tem como esconder uma cidade iluminada em meio às trevas. Isso significa que nós, como cristãos, somos chamados a ser notados. Nós somos chamados para sermos o espetáculo, ou um espetáculo para o mundo. Quando o Senhor Jesus fala da perseguição e da dureza que a perseguição naturalmente vem aos cristãos que vivem as bem-aventuranças, que vivem os parâmetros do reino, talvez o claustro fosse uma boa solução. E, de fato, ainda hoje, muitos são influenciados por uma espiritualidade no claustro. Muitos são influenciados pela ideia de que o verdadeiro crente, a piedade deve ser exercida às escondidas. Muitos são levados a pensar que um homem piedoso, um homem crente, é aquele que se tranca no seu quarto e fica ali horas em oração e leitura da palavra. Veja, é claro que nós devemos viver em leitura da palavra e oração. Mas é exatamente no desafio de viver este mundo e não de sair dele que vamos exercer a piedade. Não tem como nós nos escondermos quando somos luz desse mundo. A luz desse mundo não pode ser escondida, porque, obviamente, ela perde o seu efeito, ela perde a sua função. É por isso que nossas obras são levadas para serem vistas por todos. Nós precisamos, sim, manifestar o bem e a justiça do Senhor nesse mundo que estamos vivendo. Nós somos, portanto, a luz que diferencia-se das trevas. Nós somos aqueles que manifestam o bem diante da maldade. Nós somos aqueles que se manifestam declarando as verdades eternas do Evangelho em meio a um mundo que desconsidera até mesmo o conceito de verdade. Nós somos aqueles que precisam declarar coisas tais como o Deus criou o homem e a mulher, e não uma diversidade de gêneros ou de identidades sexuais. Nós somos aqueles que precisam declarar: Deus criou a vida, portanto ninguém pode ir contra ela, nem mesmo uma mãe que quer tirar seu filho do ventre para matá-lo. Nós somos aqueles que precisam declarar que uma vida vale. Nós somos aqueles que precisam declarar o bem nesse mundo tenebroso. Assim, nós somos levados a refletir sobre o espetáculo que a igreja deve vivenciar. Não para a sua própria glória, não para que possamos demonstrar quem somos, mas para apontar para a verdadeira luz desse mundo, para apontar para a glória de Deus, refletindo aquele que nos criou. Por fim, o Senhor Jesus traz a ideia de uma casa que está em intensas trevas, mas que uma candeia é acesa. E é claro, e talvez isso já tenha acontecido com você,
Você está em casa, talvez assistindo uma TV, talvez na cozinha preparando alguma coisa, quando de repente falta luz. E a escuridão toma conta da sua casa. E a primeira coisa que você faz é procurar uma lanterna, ligar o celular, ou talvez, para vocês que são mais old school, mais vintage, ligar uma vela. E você acende aquela vela, e é claro que você, ao acender aquela vela, você não vai escondê-la com sua mão. Não vai escondê-la, talvez, com algum outro objeto. Pelo contrário, você vai colocar em um lugar de destaque, a fim de que possa iluminar o máximo possível. Assim também são aqueles que são levados pelo Senhor como discípulos seus para brilhar nesse mundo. O próprio Senhor Jesus diz: as nossas obras precisam brilhar. Nesse sentido, nós, vivendo a vida no reino, somos chamados a ser um guia para esse mundo. Nós somos chamados para ser o espetáculo para o mundo, mas também para ser guia para esse mundo, uma vez que podemos brilhar e guiar as pessoas através dessa luz em meio às trevas. Em meio a uma sociedade de maldade e de impiedade, as ações cristãs de piedade trazem a verdadeira luz que guia o mundo, que norteia o mundo, que auxilia a ordem de uma sociedade. E aqui sim nós encontramos o imperativo que o Senhor Jesus nos traz. No versículo 16 ele conclui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O que nós temos assim é o chamado de todos os crentes para brilhar diante desse mundo tenebroso, para brilhar a luz de Cristo nesse mundo que nós vivemos. Um chamado para viver no mundo. Um chamado para vivenciar a sociedade. Ao mesmo tempo, um chamado para se diferenciar dela. Um chamado para ser visto como luz do mundo. Ao mesmo tempo, um chamado para apontar para a glória de Deus que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, a vida no reino é um chamado para todos nós. E agora eu desafio você a pensar sobre isso. Desafio você a refletir sobre como você pode ser, de fato, sal e luz no Brasil que você vive, dentre os muitos Brasis que nós temos em nosso Brasil. Como nós podemos manifestar a glória de Cristo. Como podemos manifestar a justiça de Deus? Como podemos manifestar a beleza do nosso Senhor nesse mundo caído? Aqui recai em nossos ombros esse grande desafio de podermos observar em ter o Evangelho em alta conta. Veja, Deus não está te chamando hoje para talvez ser um grande professor, um grande palestrante ou influencer no YouTube. O ponto não é esse. O que o Senhor Jesus nos coloca é que se você for fiel a Ele, se você buscar a santidade, se você proclamar os princípios do reino a fim de trazer pecadores à salvação, você já está como sal e luz desse mundo. O exercício não é tanto quanto intelectual, veja bem, mas exerce muito mais na prática. Eu e você precisamos ter uma prática cristã harmônica com o Criador, a fim de glorificá-lo e assim vivermos sal e luz nesse mundo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide da tua vida e do teu de guiar os teus passos para ser de fato sal e luz nesse mundo. Deus te abençoe e até mais.
E assim chegamos ao fim da terceira edição da Conferência Trinitas em parceria com o Seminário Martin Butzer. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou aí da sua casa, de todos os estados do Brasil e mesmo vários países ao redor do mundo. Foram milhares de pessoas assistindo e sendo ricamente abençoadas pelas mensagens inspiradoras e desafiadoras. Como eu disse no primeiro dia da conferência, a editora Trinitas está completando neste mês de julho 3 anos de vida. E nós somos gratos a Deus que em tão pouco tempo temos sido capazes de alcançar tanta gente no país inteiro. Nós vamos terminar o ano de 2021 com 50 livros em catálogo. Alguns desses, livros que já venderam mais de 10 mil cópias em pouco tempo. Temos ajudado a promover uma visão bíblica de educação cristã, de ciências políticas e de uma vida piedosa. Ao longo dos próximos meses, teremos ainda muitas novidades que eu tenho certeza que irão impactar a sua vida. Então eu quero finalizar deixando o meu muito obrigado, agradecendo a todos que estiveram conosco ao longo dessa semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite e boas leituras.